Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que a leitura do livro de Salmos nos permite aprofundar o relacionamento com Deus, porque o livro de Salmos, ele é como um manual para a nossa vida. Ele fala a respeito de várias circunstâncias em que as pessoas passam por abatimento, angústia, doença, falta de alguma coisa, em que elas precisam de consolo, momentos em que elas passam por um castigo de Deus, mas aquele castigo serve para trazer ensinamentos e arrependimento. O livro de Salmos fala sobre pessoas que cometeram pecados e se arrependeram, como por exemplo Asaf, que escreveu o Salmo 73, onde ele confessa que ele sentiu inveja dos ímpios, até que ele entrou no santuário e percebeu que os ímpios, por mais que fiquem muito ricos e vivam muito bem nessa terra, estando longe de Deus, quando eles perecem, eles não herdam a vida eterna. E o livro de Salmos, ele começa dizendo para nós, quando você abre o livro de Salmos, logo no Salmo de número 1, ele fala: você será bem-sucedido se você não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores. Pecadores são aqueles que erram nas decisões da vida, e não ficar sentado na roda dos escarnecedores, ou seja, na roda daqueles que vivem jogando conversa fora. Antes, você leia a Bíblia, a palavra de Deus, medite na lei do Senhor, dia e noite, porque fazendo isso, você, colocando ela em prática, você vai ser comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam e que dá o seu fruto na estação própria. Mas os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento espalha. Então você abre o livro de Salmos e ele já diz que você, para ser bem-sucedido, deve meditar na lei do Senhor, fugir dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não sentar na roda dos escarnecedores, mas você deve meditar na lei do Senhor todos os dias. E aí, quando você entra nos Salmos, você percebe que, se você for perseguido pelos inimigos, Deus estará com você e você dormirá em paz. O Salmo de número 3 fala isso. Se você estiver em angústia, Deus vai te trazer consolo e alegria. O Salmo número 4 fala isso. Se você estiver sentindo falta de alguma coisa, seja de saúde, de provisão ou de cuidado e atenção, o Salmo 23 vai dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você estiver sentindo que a sua oração não sobe, porque parece que Deus está longe de você, o Salmo 13 vai dizer: até quando, Senhor, o Senhor não me ouvirá? Será para sempre? Até quando eu clamarei e o Senhor não me escutará? Mas ele termina o Salmo 13 dizendo: eu sei que, apesar de tudo, o Senhor me trará a sua salvação, e eu cantarei louvores a ele. Então você ganha confiança em Deus nos momentos em que você está passando por essas situações difíceis. Mas, ao mesmo tempo que o livro de Salmos nos ajuda nos momentos difíceis, ele nos ensina a louvar a Deus nos momentos de alegria. No Salmo 100, ele vai dizer: louve ao Senhor, todos os moradores da terra, celebrem a Ele, porque Ele é poderoso. E quando você chega no final do livro de Salmos, o Salmo 150, vai dizer: todo ser que respira louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Você vê que existe uma escalada no livro dos Salmos, onde você começa sabendo que você deve escolher bem as suas amizades, as suas companhias e colocar a palavra de Deus como a sua prioridade para colocá-la em prática, porque aí você fica conectado à fonte que é Deus e você recebe água viva
todos os dias. Essa água é a palavra de Deus, que limpa todo o pecado da sua vida e que está em movimento. Essas águas, quando fala de ribeiro de águas, fala a respeito de águas em movimento. Quando você se movimenta lendo a palavra de Deus, esse movimento, essa agitação de todos os dias entrar em contato com a palavra de Deus, provoca pequenos redemoinhos no nosso coração, que vão arrancando o pecado da nossa vida e vão nos aproximando de Deus, até que você vai vivendo e lidando com cada desafio da vida, seja em solidão, seja quando você sente falta de alguma coisa, seja quando você está doente, enfermo. Tem muitos salmos que falam que Deus nos acompanha nesses momentos. Tem os salmos que falam que o órfão, ele vai ser colocado em uma família e que a mulher estéril pode se tornar mãe de filhos. E quando estamos pensando sobre a nossa morte, o Salmo 116, no versículo 15, fala que preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Por que que o Salmo 116 fala isso? Que preciosa é a morte dos seus santos para Deus. Porque quando morremos, vamos estar para sempre com Deus. Então Deus considera preciosa a nossa morte, porque quando morremos, estaremos na eternidade com Ele. Quando você passa por todas as circunstâncias da vida, sejam boas ou ruins, Deus está sempre ao nosso lado e está sempre conosco. Então, por isso, o livro de Salmos, ele traz uma oportunidade de aprofundar a amizade com Deus, porque nós vamos conhecendo Deus a cada dia, a cada leitura de cada salmo, e como o livro de Salmos é um livro extenso, ele tem 150 salmos, você consegue dedicar 150 dias lendo um salmo por dia para se aproximar de Deus. Lendo os salmos 2 vezes no ano, você cobre 300 dias no ano de comunhão e amizade com Deus, e uma boa amizade, porque o livro de Salmos foi escrito por pessoas que tinham relacionamento com Deus e nos seus desafios e nos seus momentos de alegria colocaram em letras aquilo que nos serve de ensinamento hoje e que nos aproxima de Deus. Por isso o livro de Salmos traz essa oportunidade de aprofundar o relacionamento e a amizade com Deus. Cometeu pecados? Davi cometeu 2 pecados graves, um adultério e depois um homicídio. Ele mandou matar o marido da mulher com quem ele se deitou, mas ele se arrependeu e escreveu o Salmo 51, onde ele fala: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, ou seja, livra-me de fazer isso de volta. E ele escreveu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pediu para Deus criar nele um coração puro. Ele reconheceu o seu pecado. E depois ele disse: renova em mim um espírito inabalável. Ele pediu para Deus renovar nele um espírito inabalável, um espírito que não se abala, que não se inclina para fazer a coisa errada novamente. Ele pediu para Deus: renova em mim um espírito inabalável, e pediu: não retire de mim o teu espírito. Em outras palavras, não me tire da sua comunhão, da sua amizade, do relacionamento com o Senhor. Deus o ouviu, e esse salmo ficou como ensinamento para nós, de que, quando tropeçamos, podemos nos arrepender, corrigir o nosso caminho e continuar amigos de Deus. Portanto, o livro de Salmos é um livro que nos aproxima dele. Talvez, quando estamos com problemas da nossa identidade, pensando que somos nada, que Deus não nos ama, o Salmo de número 8 vai dizer: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, o Senhor o criou, um pouco menor do que os anjos, e deste a ele o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra. Deus criou cada um de nós para ter o domínio sobre todas as coisas criadas. Veja quão grande amor Deus manifestou por cada um de nós.
Então Deus cuida da viúva, Ele cuida do órfão, Ele cuida da mulher estéril, fazendo que ela seja mãe de filhos. Ele visita os nossos inimigos e nos protege contra os seus ataques. Ele nos coloca em uma rocha alta. O Salmo 91 fala isso, que ele nos coloca num alto retiro por amor do seu nome. Está escrito no Salmo 91: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque o Senhor vai nos guardar, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem. Eles vão te sustentar nas suas mãos, para que você não tropece com seus pés em alguma pedra. Então as promessas de Deus são muitas e fiéis e verdadeiras. A palavra de Deus é provada. O Salmo 12 fala que as palavras de Deus são puras, provadas no fogo, purificadas em vasos de barro 7 vezes. Então você pode confiar na palavra de Deus. Por isso, siga na palavra de Deus e você vai ter folhas que não secam. Significa, você vai ter sempre fé, esperança, amor, paciência, mansidão, domínio próprio. Você vai ter essa força todos os dias, porque você está com o ribeiro de águas ativo na sua vida quando você lê a Bíblia. Você está conectado à fonte, e a fonte é Deus. Ele é a fonte que jorra essa água desses ribeiros que correm e limpam o pecado e nos ajudam a segui-lo diariamente. Por isso, o livro de Salmos traz essa oportunidade de aprofundar a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus. E o livro de Salmos, ele foi organizado em 5 livros. Do Salmo 1 até o 41, formou-se o livro 1 dos Salmos. Do Salmo 42 ao 72, formou-se o livro 2. Do 73 ao 89, formou-se o livro 3. Do 90 ao 106, formou-se o livro 4. E do 107 ao 150, formou-se o livro 5. Esses livros, eles foram sendo compilados pelo povo israelita, até que eles formaram toda essa compilação, que é a reunião de todos esses 150 salmos que nós temos atualmente para o nosso relacionamento com Deus. Foi Deus que inspirou o povo a reunir esses salmos e colocá-los nesses 5 livros que formaram o livro dos Salmos, que é um livro de louvores. Sabe que no hebraico o livro de Salmos se chama Tehillim, se escreve T-E-H-I-L-I-M e que quer dizer louvores. E o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela capítulo 122, mas na verdade é Salmo 122. E salmos no plural deve ser usado para se referir ao conjunto dos salmos. Quando você quer falar de um salmo só, você fala Salmo 122 e você pode falar também Salmo de número 122, que indica a posição em que aquele salmo se encontra dentro do livro dos salmos. Hoje, nós vamos meditar no Salmo 122. O Salmo 122 é um salmo que faz parte de um conjunto de salmos que se chama Salmos dos Cânticos dos Degraus. Por que que eles são chamados de Cânticos dos Degraus? Porque são salmos que levam o povo de Israel para as festas em Jerusalém. A Jerusalém, eles fazem a comemoração da Páscoa, eles fazem a comemoração da festa dos tabernáculos e eles fazem a comemoração da festa das semanas. Quando eles fazem essas festas, o povo de Israel vai até Jerusalém. E quando eles vão até Jerusalém, Jerusalém fica num lugar montanhoso, fica numa subida. Então as pessoas subiam. Então eles cantavam o Salmo 120 até o Salmo 134. Esse conjunto de salmos, do 120 até o 134, totalizam 15 salmos. E esses 15 salmos são chamados de Cântico dos Degraus.
porque eles vão subindo para Jerusalém e eles vão cantando esses salmos. Uma característica dos cânticos dos degraus: todos esses salmos são pequenos. Eles têm, em média, tem alguns que têm 3 versículos, alguns têm 5, a maioria tem 8, tem uns que tem 9, e o Salmo 132 é o único salmo que tem 18 versículos. Se você pegar a sua Bíblia e pegar do Salmo 120 até o Salmo 134, você vai ver que todos eles são salmos bem curtos. E eles são salmos que são curtos porque eles são para serem cantados, como pequenas canções para louvar a Deus. E você vê que cada um desses salmos traz uma escalada. Por exemplo, você entra no Salmo 120. O Salmo 120, aqui na tela, ele fala: eu estava em angústia, mas o Senhor me socorreu. Aí o Salmo 121, aonde que eu vou buscar um socorro? Eu vou pedir o socorro para Deus. Ele fez o céu e ele fez a terra. Agora hoje, no Salmo 122, eu fico alegre, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Então veja, ele está falando: eu fiquei alegre quando me convidaram para ir até a casa de Deus. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Ou seja, a gente chegou em Jerusalém. Por que que ele sente alegria de vamos à casa do Senhor? Porque quando eles iam até Jerusalém, quando ele fala aqui no versículo 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, é um lugar em que eles estão reunidos em comunhão, celebrando a Deus. E por isso a alegria de estar no meio do povo que honra o seu Deus. Versículo 3, Jerusalém, que é a nossa cidade, está edificada como uma cidade bem sólida. 4, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Nós sabemos que o povo de Israel, ele é formado pelas 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Então o povo de Israel, eles são descendentes de Abraão. Você abre o livro de Gênesis, no capítulo 12, lá está escrito que Deus chamou Abraão da terra de Ur, dos caldeus, e disse para ele: vá para peregrinar em algumas terras, porque eu serei o seu Deus e você vai ter uma descendência numerosa, e eu vou ter um pacto com você, Abraão, e com o seu povo. E o pacto que Deus fez com Abraão é que Jesus nasceria da descendência de Abraão. Então Abraão sai, obedece a Deus, ele vivia com Sara, que era uma mulher estéril, mas Deus faz um milagre. Ela gera um filho chamado Isaque. Isaque casa com Rebeca, que também era estéril. Deus opera mais uma vez um milagre e faz que ela tenha gêmeos. Nascem Esaú e Jacó. E aí Jacó tem 12 filhos. E esses 12 filhos formam as 12 tribos de Israel que formaram o povo de Israel. E Deus cumpriu a promessa. Então aqui no versículo 4 ele fala que, versículo 3 e 4. 3. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. 4. Aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. O que ele está dizendo no versículo 4? Aonde todas as tribos se reúnem para celebrar, para comemorar a Deus. São as tribos do Senhor, que são como o testemunho de Israel. Nós sabemos que Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Israel significa aquele que luta com Deus, significa aquele que é um combatente. Ish significa homem, Ra significa luta e El significa Deus. Então Israel significa aquele que luta com Deus. Ele teve uma luta com Deus, isso está escrito no livro de Gênesis, e ele um dia lutou com um anjo, e ele disse: me abençoa, porque senão eu não vou deixar que você vá embora. E o anjo abençoou ele e disse: Deus estará com você. O seu nome agora não será Jacó, será Israel, porque você lutou com Deus. Israel,
aquele que luta com Deus. Então, no versículo 4 está escrito: aonde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel, ou seja, como prova de que Deus fez de Jacó o pai das 12 tribos, para darem graças ao nome do Senhor, para agradecer a Deus, porque Deus cumpriu a sua palavra, fez com que os descendentes de Jacó, que teve o nome mudado para Israel, se tornassem um povo, se tornassem uma nação. Versículo 5: pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Em Jerusalém ficava o trono do rei Davi. Então eles estão se alegrando, dizendo: quando nós vamos para Jerusalém, nós comemoramos porque nós somos um povo. Versículo 6: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Então o versículo 6 está dizendo: orem pelo nosso povo, pela paz de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade para Deus, então prosperarão aqueles que te amam. Aqueles que amam Jerusalém serão prósperos, porque estão amando a cidade de Deus, onde Deus estabeleceu um pacto com o seu povo, de onde veio Jesus. Versículo 7: haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Isso é um desejo, que dentro de Jerusalém exista paz e prosperidade. 8: por causa dos meus irmãos e amigos eu direi: haja paz em ti. Em outras palavras, porque os meus irmãos, os meus amigos que são de Israel moram ali, eu desejo que haja paz em ti. 9: por causa da casa do Senhor nosso Deus buscarei o teu bem. A casa do Senhor aqui era o templo. Salomão construiu um templo para adorar a Deus em Jerusalém. Então eles estão dizendo aqui nesse salmo: eu me alegrei quando me convidaram para ir até a casa do Senhor. Eu me alegrei quando me chamaram para ir até a casa de Deus. Eu fiquei alegre porque lá eu me lembro que Deus ele cumpre as suas promessas. Ele prometeu que faria a nação de Israel, e as 12 tribos se reúnem aqui nessas festas. E quando nós estamos unidos, nós vemos o cumprimento da promessa de Deus. Então que haja paz nesse lugar onde nós buscamos a Deus, que haja prosperidade nesse lugar onde nós buscamos a Deus, por causa dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e porque aqui está o templo, aqui está a casa do Senhor, aqui está o lugar em que nós adoramos a Deus. Esse é o Salmo 122. Você percebe que é um salmo que tem apenas 9 versículos. Ele tem a mesma característica de todos os salmos que formam o grupo dos salmos que fazem parte do Cântico dos Degraus. Lembre-se que o Cântico dos Degraus englobam o Salmo 120 até o 134, e que esses 15 salmos são salmos que são cantados como louvor quando eles estão indo para Jerusalém para a comemoração das festas do povo de Israel. Essa é a leitura do Salmo 22, que você possa continuar conosco lendo os próximos salmos. E se você é novo aqui no canal, saiba que tem uma playlist que se chama 150 dias para crescer com os salmos. Você pode selecionar essa playlist e lá você vai encontrar a meditação de todos os salmos, desde o salmo número 1 até o salmo 122 hoje aqui, né? Se você acessar o vídeo mais tarde, você pode de repente já encontrar a playlist completa com todos os 150 salmos. Deus abençoe a sua vida. Agora quero fazer um convite para você que ainda não recebeu Jesus na sua vida. Esse Deus que criou esse pacto, essa aliança com Abraão, com quem ele formou o povo de Israel e que colocou a capital em Jerusalém, ele enviou Jesus para que morresse na cruz, para dar a salvação para todos aqueles que acreditam nele. E ele está convidando você hoje, batendo a porta do seu coração e dizendo para você: se você me receber no seu coração, eu vou entrar e vou morar na sua casa. E ele vai dar o Espírito Santo para você. Quem é o Espírito Santo?
é o Espírito de Deus. A palavra santo significa separado. Deus é santo, porque ele é separado do mundo do pecado. Ele é totalmente alto, ele mora nas alturas, ele é altíssimo. Santo significa que ele é altíssimo, que ele é extraordinário, que ele é fora do comum, que ele não tem envolvimento nenhum com a podridão, com o pecado, com o que é incorreto. Ele é a pura luz e a pura correção. Por isso ele é santo, ele é separado de todo mal. E o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo e ele ajuda você a ser como o ribeiro de águas. Ele é o ribeiro de águas, que limpa o pecado da sua vida e te ajuda a segui-lo. Então, receba Jesus agora, creia que Jesus é o Filho de Deus, que ele é a água da vida e que ele mata a sua sede espiritual e que ele vai dar vida para que você possa segui-lo até o final dessa vida na terra e depois possa morar com ele para sempre, na eternidade. Para que você seja filho de Deus, para que você seja filha de Deus e receba o Espírito Santo para seguir nesta vida e depois viver com ele para sempre na eternidade, você precisa fazer essa oração que eu te convido a fazer agora. Faça essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e agora me recebe como teu filho ou como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir durante toda essa vida e escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida e sela com teu sangue para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora, você recebeu o perdão dos seus pecados, você agora é filho, é filha de Deus, você agora recebeu o Espírito Santo, porque você pediu e o Espírito Santo já está em você. E 4, o seu nome foi registrado no céu, no livro da vida, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Agora você deve procurar uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus merece receber todas as nossas orações. Você não precisa fazer nenhuma oração, nenhuma reza para nenhum santo, para nenhum anjo, para nenhuma imagem. Inclusive o Salmo 115, que é palavra de Deus, revela para nós que as imagens de escultura são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos que não apalpam e pés que não andam, e todos aqueles que os adoram serão semelhantes a eles. Então está um alerta no Salmo 115 de que você deve fazer as orações diretamente a Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 2, está escrito que ele, Jesus, está à direita de Deus e intercede por todos nós diante do Pai. Por isso ele está vivo. Ele morreu por nós, oferecendo a sua própria vida e ressuscitou e prometeu que um dia voltará para buscar os que confiam nele. Então ore somente para Jesus. Peça tudo a Jesus. Ele intercede por você. Confesse os seus pecados diretamente para Jesus. Ele te perdoa. 1 João, capítulo 2, está escrito que se nós pecarmos, o nosso advogado diante do Pai é Jesus, que morreu por todos nós e ele tem o poder de nos purificar do pecado com o sangue que ele derramou na cruz por todos nós. Então, siga nesse caminho e Deus estará com você hoje e sempre. A graça e a paz de Cristo a todos. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Ficamos alegres quando somos convidados a estar na sua casa, porque nos reunimos com os irmãos que juntos glorificam o teu nome. Oramos pela paz em Jerusalém
que o Senhor possa estar no meio daquela nação em que o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por todos nós e nos dar essa grande salvação. Te agradecemos porque o teu Espírito Santo mora em nós, nos orientando no que fazer e quando fazer e como fazer, porque é o Espírito de Deus que habita em nós. Continua conosco, agora dá graça e força para que cada filho e cada filha do Senhor possa seguir em frente, vencendo os desafios do dia a dia, para seguir até o fim com perseverança nos teus caminhos. Visita os que precisam de uma provisão, os que estão enfermos e doentes ou com algum parente ou familiar doente, trazendo a cura e a restauração, trazendo consolo para aqueles que perderam algum ente querido ou algum amigo, e que o Senhor venha dar graça e unção para que possam proclamar também essa palavra para os seus familiares, os seus amigos, e ser luz na terra, que possam ser sal e luz na terra, que possam ser o sal na terra, anunciando a sua mensagem, a luz que dá clareza e mostra o caminho certo para os que se perdem. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Permaneça sempre firme nessa luz, com as bênçãos e a ajuda de Jesus e do Espírito Santo. Amém e amém.